Monavi foi fundada no ano de 2005 nos Estados Unidos da América e rapidamente se tornou uma empresa líder na indústria da saúde e bem-estar, com produtos premium e uma compensadora oportunidade de remuneração. A Monavi oferece uma solução atempada para os problemas atuais. Já definiu os seus objetivos? Dê à sua família uma poderosa proteção contra os radicais livres. O Monavi original ajuda a nutrir e a proteger o seu corpo para uma vida mais saudável. Dê ao seu corpo a poderosa proteção antioxidante que ele necessita, tomando o delicioso batido RVL ao pequeno almoço ou almoço. Chocolate ou baunilha? Qual é o seu favorito? Formulado com açaí, cada dose contém mais poder antioxidante do que 10 doses de frutas e vegetais. Com 26 vitaminas essenciais e minerais, Monavi RVL ajudou a equilibrar a dieta da sua família todos os dias. Não tem tempo para fazer refeições saudáveis e completas, mas quer ter uma boa nutrição? Substitua pelo menos uma refeição diária por uma dose de batido nutricional RVL. Contribui para o desenvolvimento da massa muscular magra. Aumenta a saciedade. RVL é nutrição saudável. Complementa a sua nutrição diária e aumenta a sua mobilidade com a bebida premium da Monavi, enriquecida com 19 frutos e glucosamina. Um consumo regular diário do Monavi Active contribui para a formação de colagênio normal e correto funcionamento das cartilagens e ajuda-o a atingir um estilo de vida mais ativo e saudável. Dê um boost extra à sua performance desportiva bebendo Monavi IMV. Sem picos de energia, IMV é o boost natural de que o seu corpo necessita. Esta deliciosa bebida energética contém ingredientes revitalizantes e vitaminas que lhe oferecem um fluxo de energia constante durante um longo período de tempo. IMV reduz o cansaço e a fadiga, contribuindo para o prolongamento de energia e resistência. 100% livre de estimulantes sintéticos, é a alternativa saudável perfeita às bebidas tradicionais. Depois de um dia preenchido, você sente que os seus níveis de stress estão a afetar a sua performance no trabalho? Você tem dificuldades em manter-se focado e eficiente no seu trabalho? Ter algum tempo para fazer algo bom por si e experimente o Monavi Balance. Estudos provam que um estado de energia, foco e trabalho sem esforço são atingidos no estado de stress ideal. Use a fórmula de dia não estimulante para o ajudar a promover uma sensação de energia e equilíbrio para poder lidar melhor com o stress diário. Confie na fórmula noturna calmante para promover uma noite mais relaxada. Ajude o seu corpo e mente a atingir um estado de equilíbrio perfeito. Ter uma noite bem dormida é essencial para a gestão do stress. O Monavi Rest é uma bebida relaxante de funcho, erva cidreira, inositol e 16 frutos. É não aditiva, refrescante e irá ajudá-lo a atingir um estado naturalmente calmo e relaxado. É a forma perfeita de terminar um longo dia. Relaxe e descanse com Monavi Rest. Os produtos Monavi complementam-se entre si para o ajudar, a si e a sua família, a alcançar os seus objetivos. Do que é que está à espera? Comece agora a ter um estilo de vida mais saudável com a Monavi.